professora Luzia Valentina Módulo e a nossa aula de hoje é sobre nutrição mineral. Saliento que este material didático está sujeito à advertência legal publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 31 de julho de 2020. Trata-se de material destinado ao uso exclusivo na disciplina de Fisiologia Vegetal da UFMG e, portanto, não deve ser empregado para outra finalidade, sob qualquer justificativa, sem a autorização escrita do autor dessa videoaula. As figuras utilizadas nessa videoaula foram extraídas do livro Fisiologia Vegetal, 5ª edição, publicado por Lincoln Theis e Eduardo Zeiger, e os demais recursos audiovisuais e outras figuras são devidamente referenciados. Para introduzir o assunto, resgato uma informação que foi transmitida, foi dada nas aulas de relação hídrica, onde abordei o conteúdo de água em espécies vegetais de uma forma geral. Então, na imagem em tela, eu exemplifico um indivíduo, um vegetal, cujo conteúdo de água, é 75% de sua massa. Então, ao promovermos a evaporação de toda a água que constitui esse indivíduo, nós teremos então a matéria seca, que constitui naturalmente os outros 25% restantes de sua massa. Então, dentro desta matéria seca, nós temos que 45% dessa massa é constituída de oxigênio. Outros 45% são constituídos de carbono, 6% de átomos de hidrogênio e aqueles 4% restantes são, na verdade, as cinzas. Se a gente incinerar esse material seco, nós vamos constatar que 4% da massa deste material seco correspondem às cinzas. E são nas cinzas que nós encontramos os nutrientes minerais que constituíam aquele indivíduo vegetal. Os elementos minerais são resultado da interação de processos físico-químicos que acontecem em ambientes geológicos. Então, neste sentido, nós temos o conceito de elementos minerais essenciais. Os elementos minerais essenciais são aqueles cuja ausência impede que a planta complete o seu ciclo de vida. Isso se deve por quê? Porque aquele elemento mineral essencial, ele tem um papel fisiológico e bioquímico muito definido na célula vegetal. E ele não pode ser completamente substituído por outro de propriedades químicas similares. Então, esta é a definição mais aceita para elementos minerais essenciais. A planta simplesmente não consegue completar o seu ciclo de vida sem este elemento mineral essencial. Então, ele é imprescindível à compleção do ciclo de vida de todos os vegetais que se conhecem. A tabela em tela apresenta uma série de elementos, os quais nós temos o hidrogênio, o carbono e o oxigênio, já mencionados num slide anterior, a sua constituição numa matéria seca de um vegetal, é uma constituição relativamente elevada, e lembrando que estes elementos em particular, eles não são considerados elementos minerais, por causa exatamente da origem deles, por se tratar de elementos que são ofertados para a planta a partir, por exemplo, do ar, como é o caso do hidrogênio, moléculas de água na atmosfera, então vão dar origem ao hidrogênio, que é então absorvido pelas plantas, além também da água que está contida na solução do solo. O carbono e o oxigênio da mesma forma, pelo processo de transpiração, quando a planta absorve CO2. Então, nesta tabela, eles só estão aqui para exemplificar que eles são encontrados em quantidades relativamente elevadas no tecido vegetal, mas sempre tendo em mente que não se tratam de elementos minerais
essenciais. Então, vamos agora para os elementos minerais essenciais. Nós temos um conjunto de elementos, né, como é o caso do nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre e silício, que são categorizados como elementos minerais do tipo macronutrientes. Macronutrientes não é porque se tratam de minerais grandes, né? Mas sim porque a quantidade relativa destes minerais na matéria seca de uma planta é considerada elevada. Só para vocês terem uma ideia, a constituição do nitrogênio na massa seca de uma planta chega a 1,5% da massa daquela planta seca. Enquanto que o silício já é uma quantidade relativamente menor, mas ainda alta porque é em percentual, 0,1%. Por outro lado, elementos como cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel e molibdênio são encontrados em quantidade relativamente menor, ou seja, em quantidades na ordem de parte por milhão, muito pouco quando comparado com aqueles que são ditos macronutrientes. Por isso, eles são então denominados de micronutrientes, por serem encontrados numa quantidade relativamente pequena, na ordem de 100 ppm, variando de 100 ppm até 0,1 ppm, como é o caso do molibdênio e níquel, que são encontrados em quantidades muito pequenas no tecido vegetal. E é claro que estes valores, seja em percentual ou seja em parte por milhão, eles variam de planta para planta. Cada planta tem um requerimento nutricional. Portanto, esta ideia de conceito de macro e micronutrientes, ela acaba não se tornando muito adequada, até porque nos leva a erroneamente supor que um micronutriente seria menos importante na célula vegetal porque ele é demandado em pequena quantidade. E a gente sabe que não é isso, porque pelo conceito de elemento mineral essencial, nós temos que aquele elemento, ele é essencial porque a planta não consegue completar o seu ciclo de vida na ausência dele. Então, significa que não importa a quantidade que é requerida, só o fato dele ser requerido por si só já o determina como um elemento mineral essencial. Portanto, para se evitar confusões em terminologias, prefere-se utilizar o conceito de elemento mineral essencial não no âmbito da quantidade que é requerida pelo tecido vegetal, mas sim em decorrência das funções bioquímicas que aquele nutriente exerce na célula. Então, vamos agora avaliar um pouquinho dessas funções. O nitrogênio e o enxofre são elementos minerais essenciais categorizados no grupo 1. Eles são categorizados no grupo 1 em função do papel que eles exercem numa célula vegetal. Então, só para vocês terem uma ideia, o nitrogênio ele pode ser absorvido pelo sistema radicular da planta, né, a partir da solução do solo, em duas formas. Numa forma aniônica, como ânion nitrato ou NO3-, ou na forma catiônica, como NH4+, ou amônio. E se eu tivesse em aula presencial com vocês, naturalmente perguntaria quais são as funções do nitrogênio numa célula vegetal, e eu não tenho dúvidas que vocês saberiam me dizer que o nitrogênio é imprescindível para a biossíntese de proteínas. Então, para a biossíntese de aminoácidos, para a biossíntese de proteínas. Todo aminoácido, ele possui um nitrogênio, um grupamento amino, que dá o nome, né, e a função amino do aminoácido. Portanto, o nitrogênio é muito importante, tanto para a biossíntese de proteínas, como para a biossíntese de ácidos nucleicos.
e para a biossíntese de alguns metabólitos secundários que nós não abordaremos na aula de fisiologia vegetal, porque não faz parte da ementa, mas são extremamente importantes na defesa da planta, como é o caso dos alcaloides. Tá? E no caso do enxofre, o enxofre ele é primariamente absorvido pelo sistema radicular na forma aniônica como sulfato, ou SO4 2-. E de novo, eu voltaria para vocês a pergunta: quais são as funções do enxofre numa célula vegetal? Né? O enxofre ele é constituinte de 2 importantíssimos aminoácidos que constituem proteínas funcionais, tanto em células vegetais quanto células animais. E quais são esses aminoácidos? A cisteína e a metionina. E além disso, o enxofre ele é constituinte de determinadas proteínas, como por exemplo, as proteínas ferro-enxofre, que têm centros metálicos, ferro ligado ao enxofre, coordenados com em um sistema cíclico numa proteína, ou seja, seria o grupo prostético daquela proteína, além de também fazer parte da estrutura química de determinados metabólitos secundários que são produzidos pela planta para funções diversas de defesa. No caso do grupo 2, são participantes, são membros deste grupo o fósforo, o silício e o boro. O fósforo ele pode ser absorvido pela raiz da planta a partir da solução do solo na forma aniônica, ou como H2PO4- ou como HPO4 2-. E de novo, qual seria a função do fósforo numa célula vegetal? Funções diversas, Constituição da bicamada lipídica, porque a bicamada lipídica é fosfolipídica, constituição dos ácidos nucleicos, então o material genético é constituído de fósforo, além de moeda energética produzida na planta, como é o caso do ATP, e de todas as bases nitrogenadas, na verdade. Então, o fósforo tem um papel muito importante exatamente por ser constituinte destas moléculas que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento vegetal. No caso do silício, o silício ele é praticamente o único elemento que não é absorvido necessariamente na forma iônica. Ele é absorvido como óxido de silício hidratado, SiO2 monohidratado, e ele é encontrado, essa sílica é encontrada na parede celular de células de vegetais diversos, então controlando, modulando a rigidez desta célula exatamente por constituir a parede. Então é bastante recorrente quando a gente passa perto de uma planta da família Poaceae, uma gramínea, e dependendo de qual é a posição da folha e essa folha tocar, por exemplo, no nosso braço, eventualmente corta exatamente porque tem uma grande quantidade relativa de silício na parede das células que constituem aquela folha. O caso do boro, ele é absorvido como um ânion, ou na forma de BO3 3-, ou como B4O7 2-, e tem uma função muito importante na formação de complexos associados também com a parede celular. Então, um processo relativamente semelhante à função do silício, e também está envolvido no alongamento celular e no metabolismo de ácidos nucleicos. Os minerais categorizados como grupo 3 incluem o potássio, cálcio, magnésio, cloro, manganês e sódio. Notem que todos, à exceção do cloro, são absorvidos pelo sistema radicular na forma catiônica. Então, é K+, Ca2+, Mg2+, Mn2+, e Na+. E o cloro como Cl-.
Algumas funções destes nutrientes na forma iônica inclui, no caso do potássio, ele é um cofator em diversas reações enzimáticas, além de controlar, regular o movimento estomático, como nós vimos nas aulas de movimento estomático. Tá? É responsável também no processo de transporte de sacarose, que envolve gasto de energia e também a presença do potássio, além de auxiliar na manutenção da eletroneutralidade de células. E o cálcio? Bom, o cálcio, se eu perguntar para vocês, os que já fizeram fisiologia vegetal, vocês já vão me dizer que, olha, o cálcio tem uma função muito importante na parede celular, Ele forma complexos, sais de cálcio com pectina, então o cálcio interage com a pectina, formando então substâncias que conferem então uma característica específica para a parede celular. E o magnésio? O magnésio, a gente já tem elementos de conteúdo ministrado no início da disciplina que nos diz, por exemplo, uma das funções que seria exatamente de fazer parte da estrutura de clorofila, O magnésio, ele é aquele heteroátomo que se coordena com 4 átomos de nitrogênio no grupo porfirina para proporcionar a cor verde às clorofilas, E além disso, o magnésio é um importante cofator em reações que envolvem hidrólise de ATP. Então, todo o processo que envolve hidrólise de ATP para liberar grupo fosfato, fosfato inorgânico e energia que será utilizada para a formação de outras ligações químicas, este processo de hidrólise de ATP ele é assistido por magnésio 2+. Então, para quem faz iniciação científica em biologia molecular, vai ver que a composição daquele meio reacional que é utilizado lá na PCR, na reação de polimerase em cadeia, inclui magnésio 2+, exatamente para favorecer o processo de ligação de um desoxirribonucleotídeo em outro. No caso do cloro, o cloro ele é um componente importante do fotossistema 2, de proteína que assiste o processo de fotólise da água. Enquanto que o manganês, o Mn2+, é cofator enzimático, auxilia também no transporte de elétrons lá na cadeia de transporte de elétrons da fotossíntese e é um cofator da biossíntese de clorofila. Já o sódio ele tem um papel importante na regeneração do fosfenolpiruvato, no caso de plantas com metabolismo C4 e metabolismo ácido das crassuláceas, e nas plantas de metabolismo exclusivamente C3, o sódio ele estimula a expansão celular. O quarto e último grupo de categorização dos elementos minerais essenciais segundo a função bioquímica inclui os elementos ferro, zinco, cobre, níquel e molibdênio. O ferro ele é absorvido ou como ferro 2+, então na sua forma reduzida, ou na sua forma oxidada, como ferro 3+, sendo prevalente a sua absorção como ferro reduzido, ferro 2+. E o zinco ele é absorvido na forma de Zn2+, como um cátion divalente, enquanto que o cobre ele pode ser como cátion monovalente ou cátion divalente. O níquel é absorvido como níquel 2+, enquanto o molibdênio é absorvido como um ânion, o molibdato, ou MO, O4 2-. O ferro ele é constituinte de citocromos, de proteínas do tipo citocromo P450, diversas, E além de proteínas do tipo ferro-enxofre, que contenham um centro ferro-enxofre, ou seja, ferro ligado ao átomo de enxofre, que é outro elemento mineral essencial. O zinco
Ele é um componente de diversas enzimas, então é grupo prostético de diversas enzimas, além de ativar a biossíntese de triptofano, que é uma molécula precursora da biossíntese de auxina, um hormônio vegetal que a gente vai abordar no terceiro módulo da nossa disciplina. E o cobre, ele é um importante componente de diversas enzimas também, ou seja, é grupo prostético de várias enzimas, e também de uma proteína já conhecida nossa na disciplina, que é a plastocianina, uma proteína que atua no transporte de elétrons na cadeia de transporte lá no cloroplasto, na etapa fotoquímica da fotossíntese. O níquel, ele é um constituinte de enzimas denominadas ureases, são enzimas ureolíticas. E o molibdênio é constituinte da nitrato redutase. A imagem em tela traz exemplos de alguns nutrientes minerais que têm importante papel na cadeia de transporte de elétrons no cloroplasto, ou seja, na etapa fotoquímica da fotossíntese. O primeiro exemplo é o exemplo da peridinina. É uma proteína que se encontra inclusa na membrana do tilacoide, e ela abriga como grupos prostéticos carotenoides e clorofilas. E aqui a gente vê a importância, no caso da clorofila, que é essa estrutura em backbone verde, que tem um átomo aqui como heteroátomo no anel porfirínico. Esse heteroátomo aqui é um magnésio, coordenado com átomos de nitrogênio exemplificados em coloração azul. Esta representação é apenas de um monômero da peridinina clorofílica, mas que também abriga moléculas de carotenoides. Tá? Um outro exemplo é o complexo citocromo B6F, aquele complexo que está também incluído na cadeia de transporte de elétrons e recebe elétrons, na verdade, da plastoquinona. Este complexo proteico ele é muito interessante, porque ele tem, além de ferro êmico, representado aqui por esta região marcada com laser pointer, um ferro êmico, que é um ferro coordenado com átomos de nitrogênio também no anel porfirínico e que confere inclusive uma coloração avermelhada. E também centro ferro-enxofre, ou seja, dois ferros representados em coloração vermelha e dois átomos de enxofre, então são denominados de centro ferro-enxofre. É uma proteína, então, do tipo citocromo P450, que possui ambos, tanto ferro êmico como ferro não êmico, na forma de centro ferro-enxofre. E, finalmente, a plastocianina, que é uma proteína cúprica. Ela é denominada de proteína cúprica porque ela tem o cobre como um heteroátomo. Então, a gente já começa a perceber o seguinte, agora fica mais fácil de eu compreender o processo de transporte de elétrons lá na etapa fotoquímica. Os elétrons eles estão transferidos, na verdade, para centros metálicos de proteínas, no caso daquelas moléculas aceptoras serem proteínas. Porque se a proteína receber elétron diretamente, ela simplesmente vai passar por processos de modificação estrutural que vai resultar em perda da função. Daí a importância de sempre ter um centro metálico para assistir esse processo de recebimento e transferência do elétrons, esse estado transitório de oxirredução, de oxidação e redução. Além dos elementos minerais essenciais, encontramos também na natureza alguns elementos que são ditos elementos benéficos. Eles são benéficos por quê? Porque um conjunto limitado, algumas espécies vegetais acabam se beneficiando da presença desses elementos, no sentido, então, de crescerem e desenvolverem. Mas como não são todas as plantas que apresentam estas características de se beneficiarem de certos elementos, esses elementos, então, são considerados benéficos.
Notem que há uma diferença muito grande entre elementos minerais essenciais e os elementos minerais benéficos. Os essenciais, eles são críticos para a compleção do ciclo de vida da planta, sem os quais a planta não completa o ciclo de vida. Ao passo que os elementos benéficos, as plantas completam o seu ciclo de vida normalmente na ausência. Porém, na presença, algumas espécies vegetais acabam tendo um crescimento e um desenvolvimento mais acentuado. Então, eu trago como exemplos o cobalto. O cobalto é um mineral que ele é muito importante como ele participa da estrutura da vitamina B12. Tá? E a vitamina B12 ela não é produzida por vegetais, certo? Mas é um importante cofator de diversas enzimas em micro-organismos fixadores de nitrogênio. Mas então qual que é a relação? Bom, a relação é que organismos fixadores de nitrogênios acabam, por meio de uma relação simbiótica, uma interação simbiótica com certas espécies vegetais, beneficiando essas espécies vegetais com o nitrogênio do ar. E isso é bastante peculiar, porque não são todas as espécies vegetais que têm competência para estabelecer relação simbiótica com organismos fixadores de nitrogênio, mas aquelas que têm se beneficiam dessa relação porque passam a utilizar o nitrogênio do ar também, que é matéria da nossa próxima aula. Bom, então, de certa forma, micro-organismos que auxiliam a planta no seu desenvolvimento, auxiliam a planta a adquirir um nutriente mineral, então, de certa forma, estão relacionados com o crescimento e desenvolvimento dessa planta. Então, a dependência de alguns micro-organismos por cobalto para produzir vitamina B12 acaba, de certa forma, beneficiando algumas espécies vegetais. Por isso que o cobalto é dito como um elemento benéfico, tá? Indiretamente. O selênio, vocês já devem ter ouvido falar que o selênio acumula relativamente em quantidades elevadas, né? Em castanha do Brasil, a antiga castanha do Pará, tá? E ele tem essa função, ele é um elemento benéfico para a castanha do Brasil, principalmente porque evita que um excesso de fosfato acumule nas células, tá? E também proporciona um aumento da resistência a insetos. Então, castanha do Brasil é rica em selênio e a gente precisa até tomar cuidado com a ingestão de castanha do Brasil, porque a ingestão em excesso leva a um excesso de selênio no nosso organismo e que pode ser tóxico. Lembrando que o selênio ele é um elemento mineral muito importante para a saúde humana, mas em quantidades muito pequenas. Em quantidades maiores ele se torna tóxico. E também o alumínio. O alumínio ele é responsável, por exemplo, pela alteração da cor de flores de hortênsia, uma espécie vegetal que eu vou apresentar para vocês um vídeo logo a respeito. Tá? Em contrapartida, existem muitas outras espécies vegetais em que o alumínio é extremamente tóxico. Então, notem que tanto cobalto quanto selênio quanto alumínio são reconhecidos elementos benéficos para certas espécies vegetais, tá? Mas podem ser tóxicos para outras. A mudança de cor da inflorescência de hortênsia está diretamente relacionada com a disponibilidade de alumínio no solo. E como que acontece esse processo? Em condições de acidez do solo, ou seja, quando o pH do solo é inferior a 7, todo o alumínio disponível no solo, ele se encontra numa forma solúvel, que é dita a forma biodisponível para as plantas captarem, que é como alumínio 3+. E este alumínio, uma vez disponível, ele é captado pelo sistema radicular do vegetal, no caso da hortênsia, e é por meio do xilema que ele é transferido para a parte aérea. Chegando então na parte aérea, ele adentra as células
das sépalas, né, lá das inflorescências, e é direcionado então para o vacúolo, onde se encontram as antocianinas. E as antocianinas já são substâncias conhecidas nossa de aulas anteriores, né, na aula de separação de pigmentos cloroplastídicos, porque a antocianina ela não é um pigmento cloroplastídico, ela é um pigmento encontrado nos vacúolos. E na presença do alumínio, a delfinidina, que é esta antocianina glicosilada, tá? Ela tem um resíduo de glicose ligado no oxigênio do carbono 3, portanto, é uma delfinidina, ela se complexa, forma um complexo com o alumínio. Notem que o alumínio 3+, que entrou na célula da raiz, foi conduzido até a parte aérea pelo xilema, ele entra em contato com a antocianina dentro do vacúolo e forma então um complexo ao se coordenar com estes dois átomos de oxigênio do anel B da delfinidina. Então, essa imagem em tela nada mais é do que resultados obtidos por um grupo de pesquisa que publicou este artigo na revista Biometals, em 2011, falando exatamente da mudança de coloração. Então, este complexo formado, ele, na verdade, interage com outra molécula de delfinidina, não necessariamente que formou complexo com alumínio. Mas de que forma que ocorre essa interação? Essa interação é denominada de stacking interaction. Stacking vem do inglês, né, significa empilhamento. Seria como essas duas moléculas empilhassem, né, uma sobre a outra. Isso se dá por quê? Porque a existência de 3 anéis aromáticos na molécula de antocianina, na molécula dessa delfinidina glicosilada, cria uma condição planar dessa molécula. Todos esses anéis eles se encontram no mesmo plano, né, dessa imagem em tela. E com isso se dá por causa da ressonância de elétrons entre, né, os átomos que constituem esses anéis. Por isso que é uma estrutura planar nesta região que contém esses anéis aromáticos. Então, imagine uma situação em que uma estrutura planar, ela se empilha sobre a outra num processo muito parecido com a formação de um sanduíche, né? Quando você tem a primeira metade do pão, a metade superior do pão, interagindo com a metade inferior do pão paralelamente. Elas são duas metades de um pão que se encontram paralelas entre si. Então, esse que é o processo de interação entre a delfinidina, que formou complexo com um átomo, né, um íon, né, Al3+, estabelecendo essa interação com a delfinidina glicosilada que não contém, né, não formou complexo com alumínio. E esse tipo de interação, né, do tipo stacking, ela é chamada de copigmentação, que vai resultar, então, na coloração azulada da inflorescência da hortênsia. Então, para reverter esse processo, eu teria que transplantar essa planta, né, para um solo ligeiramente alcalino. Tá? Então, eu teria que criar uma condição para alcalinizar o solo, né, ou então alcalinizar o solo já existente, esse solo ácido, para que numa próxima floração, esta hortênsia possa efetivamente florescer da coloração avermelhada. Contudo, né, não é toda a hortênsia que vai ser passível de mudar essa coloração. Aquelas que já são genuinamente de coloração branca, infelizmente não tem como, exatamente por causa da ausência de antocianinas para formar esse complexo com o Al3+. Tá certo? Então, para maiores detalhes de como proporcionar a mudança de coloração da inflorescência de hortênsia, eu convido vocês para acessarem ao link que eu já disponibilizei no Moodle da disciplina, para vocês terem uma ideia.
O videozinho ele é de 3 minutos, ele é curtinho, porém ele é na língua inglesa. Mas eu acredito que vocês compreenderão a essência do vídeo porque ele é bastante didático. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Obrigada pela participação e até a próxima.